Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para a nossa Escola Bíblica Dominical aqui do ano de 2021, né? Vamos falar sobre as parábolas de Jesus. Hoje vamos falar sobre a parábola do rico e o mendigo, ou o rico e o Lázaro, né? Bom, primeiramente, eu queria orar com vocês, né? Para que Deus dê graça para nós, para que a gente consiga entender. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua graça, a tua misericórdia, o teu amor. Nos ajuda, Senhor, nos ensina um pouco da tua palavra. Pai, é um texto que requer cuidado e que a gente possa tentar entender o que o Senhor quer passar para nós. E o mais importante, que faça diferença nas nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda. Pessoal, é o seguinte, quando chegou essa lição para mim, e quando eu vi o tema, eu vou falar para vocês. Eu fiquei muito ansioso. Falei, meu Deus, sabe aquele texto que a gente ouve algumas vezes, mas a gente, primeiro, não ouve muitas pregações a respeito. Mas segundo, que às vezes a gente passa pelo texto e segue o jogo normal, né? Tem outros textos que são chaves na Bíblia, né? Por exemplo, a parábola do filho pródigo. Nossa, quantas e quantas pregações a gente já ouviu, né? Quantos vídeos no YouTube, quantos textos que já falaram dessa parábola. Agora, essa aqui do rico e o Lázaro, eu vou ser bem sincero para você. Eu não vi com tanta frequência, né? E aí eu falei, meu Deus, e agora? Sabe, irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Quando a gente vem aqui tentar falar algo para vocês sobre um texto bíblico, o primeiro a ser beneficiado somos nós. Por quê? Porque é um momento que você pega o texto, lê, relê, lê novamente, relê novamente, você lê umas 4, 5 vezes. E aí você vai, pega um livro, vê um comentário, vê um vídeo no YouTube e tal. E aí a gente vai, nossa, olha só, aí vai clareando, né? Então assim, quando a gente vem aqui tentar passar algum conhecimento para vocês, o primeiro que se beneficia disso sou eu. Porque pega o texto e você começa a ler várias vezes. Bom, primeiramente, no Lucas capítulo 16, a parábola vai do 19 ao 31. Mas ela está dentro de um contexto. Irmãos, você entender principalmente o contexto, para entender o texto, é de suma importância. Nos dias de hoje, por exemplo, né? Tem algumas, devido à globalização, nós temos algumas palavras assim que antigamente não apareciam no nosso vocabulário. Por exemplo, feedback. Se você falasse feedback na década de 80, ninguém saberia. Coffee break também. Então, com a questão da gente ter contato através da internet, vídeos, né, essa troca de cultura, a gente vai tendo relação com outras palavras. E por que eu quero dizer isso? Porque a parábola, no capítulo 16, no versículo 1, fala sobre o administrador infiel. Então, diz o seguinte, no versículo 1, disse Jesus também aos discípulos, havia um homem rico que tinha um administrador. Então, versículo 1. Tá? Ainda não chegamos na parábola do rico e o Lázaro. E aí ele conta sobre a parábola do administrador infiel. No versículo 13 dessa parábola, ele diz o seguinte, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-te um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Ok? Termina-se a parábola e vamos seguir o texto. Tem um versículo chave para entender essa parábola do rico e Lázaro.
Qual? Versículo de 14. Os fariseus, isso logo depois da parábola do administrador infiel. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto e o ridicularizavam. Ou seja, aí entra, no versículo 1, Jesus está contando para os discípulos uma parábola sobre o administrador. Versículo 14, os fariseus entram na jogada e ficam tirando sarro de Jesus. Aí, no 19, Jesus começa a parábola do rico e o Lázaro. Vamos ler? Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, que todos os dias se regalava esplendidamente. Bom, começou. É o seguinte, quando ele fala assim que tinha um homem rico vestindo linho, linho era uma linha, né? Um tecido que se fazia para as roupas íntimas. Ou seja, se as roupas íntimas ele já utilizava para linho finíssimo, imagine a roupa dele. Irmãos, primeiramente vamos separar uma coisa. Não há problema em ser rico ou pobre. Ok? Não existe problema algum. Isso é uma coisa que acontece com várias pessoas. A gente não escolhe. É através do trabalho, você vai conquistando, ou você vem de uma família rica e tudo mais. Tá bom. Qual o problema? Avareza. Ser avarento. Ter amor ao dinheiro. Lembra como terminou a parábola do administrador infiel? E aí os fariseus, que eram uma classe muito avarenta. Então vocês entendem o porquê que o versículo 14 é muito importante? Quando os fariseus estavam tirando o sarro de Jesus, e aí ele começa a falar da parábola do rico e o Lázaro. Vamos lá. Versículo 20. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Olha só, tem um fato interessante aqui. É difícil nas outras parábolas Jesus utilizar um nome próprio. Que eu me lembro, é a única parábola onde Jesus escolhe um nome próprio para utilizar dentro de uma parábola. Aí até alguns dizem que não é uma parábola, né? É uma narrativa mesmo. Mas isso não vem ao caso. 21. Desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer ao mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Ok? Então, os dois viviam aqui na terra, um era rico, o outro era pobre. Um vivia muito bem, né? E o outro vivia de migalhas. E os dois morreram. Foram sepultados. O pobre, ele foi para o seio de Abraão. Ok? Vamos lá. Versículo 23. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Então, chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Quem está falando isso? O rico. O rico, depois que morreram, ele vê Lázaro junto de Abraão. E aí ele fala: Pai Abraão. Olha só, uma coisa muito importante aqui. O fariseu, ele era uma pessoa que conhecia muito as leis. Ou seja, ele era descendente de Abraão. Eles tinham muito conhecimento sobre a lei, né? Então, eles achavam que isso
era o suficiente para ser salvo. E aí, a parábola vai tomando o seu corpo. Irmãos, o pastor Ageu, ele sempre fala que Deus não tem netos, Deus tem filhos. Ou seja, os fariseus aqui, eles queriam entrar no reino do céu não pela fé em Jesus Cristo, mas sim pela descendência deles. E a Bíblia é clara: se você não tiver fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você pode desconhecer a palavra, você pode ser um grande teólogo, você pode ter uma grande oratória, você pode ser um grande pregador, mas se você não tiver fé em Jesus Cristo como Salvador, você não vai para o céu, viver a eternidade. Então você percebe que o fariseu não era uma pessoa, ele chamava Abraão de pai. Pai Abraão. Tem misericórdia de mim, olha só. E manda a Lázaro. Ou seja, mais uma vez, mostra que o rico não aprendeu. Ele ainda estava com aquela soberba. Manda a Lázaro. Ou seja, ele já estava na pior. E mesmo assim ele não saiu do saldo. Manda a Lázaro que venha. É uma coisa. Por isso que a parábola ela é contra. Não é contra pessoas ricas. Não é contra pessoas que são bem financeiramente. Mas é contra a avareza. Contra como você trata o seu irmão. Como você trata as pessoas porque você tem uma condição financeira boa. E a parábola ela vai se tornando. Lembrando que no versículo 14, os fariseus estavam ridicularizando Jesus. Então, Jesus... Vem cá, fariseu, vou contar uma parábola para vocês. E aí começou. Bom, que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. Versículo 26. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Olha só, aqui também tem uma palavrinha chave, né, no versículo 26, de sorte. Talvez, se não tivesse esse impeditivo de passar para ir buscar a pessoa no inferno, talvez Lázaro até iria. De tão, vamos dizer assim, de uma forma que você pode ver a humildade de Lázaro. Então você tem no versículo 24 um fariseu que fala assim, manda Lázaro. E no versículo 26, Abraão falando com o rico, falando o seguinte, olha, não tem como. De sorte que ninguém pode passar daqui para ir para lá. Tem um filme chamado Gladiador. E tem uma frase que o gladiador fala, e ele fala o seguinte: o que fazemos aqui na terra ecoa na eternidade. Essa frase não é bíblica, é frase de um filme, e isso me marcou muito. Então, assim, o que nós fazemos aqui na terra ecoa na eternidade. Volto a dizer, não há problema em ser rico nem pobre. Você não vai para o céu porque você é pobre. Tem muitos pobres que são avarentos. O problema está na forma como você trata
o dinheiro, na forma como você trata a sua classe social. Você acha que isso pode salvar você? Engano seu. Engano seu. Mesmo o rico chamando pai Abraão, não tem como. Versículo 27. Então replicou: pai, eu te imploro. De novo, o rico chama pai Abraão, pai. Eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Versículo 28. Porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão, versículo 29. Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Versículo 31. Abraão, porém, respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite algum dentre os mortos. Olha só, né? No diálogo após a questão da morte, Abraão, ele acha que, mesmo ressuscitando, eles não vão crer. E ele fala o seguinte, Abraão fala o seguinte, nessa parábola. Já existem os profetas. Já existem as escrituras. Ou seja, quem crer na palavra será salvo. Quem crê na palavra será salvo. Então, assim, irmãos, há mais de 2000 anos, Jesus ressuscitou. E não é por causa que Jesus ressuscitou que todas as pessoas creem nele como Senhor e Salvador. Ou seja, isso aqui que o rico contesta com Abraão, vai por água abaixo. Se fosse assim, quando Jesus ressuscitou, talvez, se fosse assim, todo o mundo iria se render a ele. Mas infelizmente não. Então assim, olha, Abraão fala, já existe a palavra de Deus. Quem crer na tua palavra será salvo. Quem crer que Jesus é o Senhor e Salvador da vida será salvo. Ou seja, às vezes o rico ele queria um show pirotécnico. Um show assim que, olha, se os meus irmãos observarem, ver que ressuscitou dos mortos, eles vão se converter. Eles vão largar de ser avarentos, vão deixar de ser fariseus como eu fui. Mas não, irmãos. A palavra já está aqui. Jesus já ressuscitou. Então, assim, não confie na sua classe social, no seu dinheiro, no seu poder econômico. Mas, pelo contrário, acredite em Jesus como Senhor e Salvador. Jesus já ressuscitou. E a Bíblia nos diz que Ele voltará para buscar a tua igreja. Então é crer e nada mais. Não basta ser descendente, como o rico era, como ele falava com Abraão, pai Abraão. Deus não tem netos, Ele tem filhos. E você se torna filho crendo em Jesus Cristo. Eu vou terminar aqui lendo na íntegra o que a nossa revista fala como conclusão. Eu achei muito interessante. Não nos cabe
questionar porque alguns são ricos e outros são pobres. Porque alguns sofrem e outros não. Não nos cabe. Cabe a nós decidirmos o que fazer com o que nos é dado. Ricos ou pobres, devemos viver, propagar e sinalizar o reino de Deus na terra. Irmãos, você pode ser rico, você pode ser pobre, mas o que importa é crer em Jesus. Não nos vale questionar porque alguns são ricos, outros pobres, porque nós temos problemas, outros não têm aquele problema, porque alguns são doentes, outros não. Mas temos que propagar, nós temos que crer em Jesus como suficiente Senhor e Salvador. E eu vou falar uma coisa para vocês. Depois que eu comecei a ver essa parábola, ler várias vezes, ir atrás de alguns comentários bíblicos, ficou mais simples. Aquele versículo 14 que diz: os fariseus que eram avarentos ouviam tudo isto e ridicularizavam. Então, Jesus estava falando para os avarentos, os fariseus, que eram descendentes de Abraão, e que isso batiam no peito e falavam: olha, eu vou ser salvo. Mas por quê? Porque o meu pai é Abraão, porque eu sou descendente de Abraão. Engano desse pobre rico, entre aspas. Nós precisamos crer em Jesus e ter Ele como Senhor e Salvador. Amém? Irmãos, eu espero que fique um pouco mais claro depois desse nosso bate-papo. Eu agradeço e eu fico muito feliz de ter essa oportunidade de vir aqui tentar passar um pouco de, talvez, um pouco de conhecimento, e a gente dividir nosso conhecimento. E assim, depois que eu comecei a ler esse texto várias vezes, eu confesso a você que ficou bem mais claro qual é o intuito da parábola. Jesus contava as parábolas para se fazer entendido para o povo, para passar conhecimentos do céu através das parábolas. Então eu quero terminar orando. Deus, em nome de Jesus, obrigado pela tua graça, a tua misericórdia e o teu amor. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a sermos crentes verdadeiros, a crer no seu nome como Senhor e Salvador. Pai, muito obrigado pela tua graça. Muito obrigado, Senhor. Pai, que a gente não se apoie nos nossos conhecimentos, ou na nossa riqueza, ou na falta de riqueza. Mas que a gente creia no Senhor como Senhor e Salvador. Que a salvação vem somente pela graça e pela fé em Jesus Cristo. Assim eu oro e te agradeço. Amém.